Salve, salve para você que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Rádio Gerais FM. Eu sou o Ricardo Reis e esse é o podcast Esporte Gerais. No programa de hoje vamos falar sobre a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Falaremos também sobre a Copa Amapá 2025, que infelizmente os dois times coromandelenses foram eliminados. Além disso, falaremos sobre o esporte de uma maneira geral aqui em Coromandel. No segundo bloco, nós vamos receber um convidado muito especial, ele que hoje ocupa a pasta de gestor do esporte coromandelense, Daniel Flávio Carneiro Cruvinel, mais conhecido como Daniel da Contagel, que vai passar a limpo o esporte que acontece aqui em Coromandel. O nosso podcast Esporte Gerais tem o apoio da Academia Bojão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves, Uniub Polo Coromandel e WN Telecom. Vamos falar agora sobre a Copa do Brasil, que aconteceu a terceira rodada durante esta semana. Nós tivemos resultados até então surpreendentes, não pelo favoritismo das equipes consideradas maiores, mas pela forma que as equipes de menor expressão conseguiram segurar os resultados e até mesmo jogar bem e levar para o segundo jogo ainda a expectativa de classificação. Nós tivemos o Retrô empatando com o Fortaleza pelo placar de 1-1. O Internacional venceu o Maracanã por 1-0, o Maringá empatou com o Clube Atlético Mineiro em 2-2, o Fluminense venceu o Aparecidense por 1-0, o São Paulo venceu o Náutico por 2-1 e o resultado melhor e o mais surpreendente, o Botafogo venceu o Capital do DF pelo placar de 4-0. Dentre esses resultados, é o time que tem uma situação mais tranquila para o jogo de volta, apesar que o Botafogo jogou no Rio de Janeiro, né? Jogou em casa contra a equipe do Capital do DF. O Ceará perdeu em casa para o Palmeiras por 1-0, o Novo Horizontino perdeu para o Corinthians também por 1-0. O CSA venceu o Grêmio pelo placar de 3-2, um grande jogo. O CSA fez 1-0, o Grêmio empatou, virou 2-1, o CSA buscou a vitória a todo momento e saiu com a vitória. 3-2 para cima do Grêmio. O Paysandu perdeu em casa para o Bahia pelo placar de 1-0. Brusque e Atlético Paranaense ficou 0-0. Operário 1, Vasco também 1. Santos 1, CRB também 1, o que provocou a ira da torcida santista, que o time não vem bem no Campeonato Brasileiro, com esse empate contra o CRB, já perdeu o seu treinador, que era o Pedro Caixinha, né, que agora substituído pelo Kleber Xavier. Ontem houve, inclusive, a invasão da sala de imprensa do Santos, em busca de saber o que está acontecendo, em busca de resultados, né? A torcida bastante revoltada com a equipe santista. O Botafogo da Paraíba perdeu pelo Flamengo pelo placar de 1-0 e o Cruzeiro, num grande primeiro tempo, voltou a fazer um grande futebol, com a boa participação de Caio Jorge. O Eduardo jogou muita bola ontem, o goleiro Cássio pouco exigido, mas às vezes que for exigido apareceu-se muito bem, e o Cruzeiro conseguiu uma vitória para cima do Vila Nova de Goiás pelo placar de 2-0. Os jogos de volta acontecerão no dia 20, 21 e 22 de maio. Tá aí na próxima semana, né? Os jogos de volta da Copa do Brasil. Falando em treinadores, nós temos até agora dos treinadores brasileiros, né, do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, a queda já de 5 treinadores. Em poucas rodadas do campeonato, 5 treinadores já perderam o emprego direto daquele clube, né? Porque alguns, como o Mano Menezes, que saiu do Fluminense, ocupou o lugar do Gustavo Quinteiros no Grêmio, que também foi demitido. O Pedro Caixinha também foi demitido pelo Santos, dando vaga ao Kleber Xavier. O Ramon Dias, do Corinthians, também foi demitido. O Dorival Júnior assume a equipe corintiana. E o Fábio Carille foi demitido do Vasco, que ainda não tem o treinador definido. Fazendo uma pesquisa e uma análise dos treinadores do futebol brasileiro, Abel Ferreira, né, é o treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro, do Brasil. Ele está no Palmeiras desde novembro de 2020. Depois dele vem o Vojvoda do Fortaleza, que está desde maio de 2021. Então essa é a dança, né, dos treinadores do Brasil. É uma constante, né, essa mudança de treinadores no Campeonato Brasileiro. Comece bem o campeonato, sofre 2 reveses e aí começa a dança dos treinadores e aquela situação que nenhum treinador quer. A equipe no início do ano, no início da temporada, faz as contratações a pedido do treinador e depois ele vai embora deixando ali aqueles jogadores que ele mesmo pediu, os jogadores que são considerados da sua confiança. Então
Campeonato Brasileiro é uma verdadeira guilhotina para os treinadores, né? Apesar de que há um rodízio, né? Sai de um clube, vai para outro dentro do mesmo campeonato, mas é uma verdadeira guilhotina o Campeonato Brasileiro. Voltamos a falar então de futebol, que é o que interessa, sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional venceu o Juventude pelo placar de 3-1. O Mirassol e Atlético Mineiro também ficou empatado em 2-2. Ceará e São Paulo ficou 1-1. Sport 0, Fortaleza 0. Botafogo 2, Fluminense 0. E o placar, o melhor jogo para mim na rodada, Flamengo 4, Corinthians 0. O Flamengo deu uma aula de bola no Corinthians. O time do Flamengo é um elenco muito recheado de bons jogadores, de craque de bola. O Arrascaeta joga muita bola, Gerson, muito bom jogador, o meio-campo do time do Flamengo, muito bom. E aquele treinador, Felipe Luiz, né, que vai ser, com certeza, considerado em pouco tempo um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. O Palmeiras perdeu em casa para o Bahia pelo placar de 1-0. O Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0. Vitória e Grêmio ficaram no 1-1 e o Santos perdeu para o Bragantino por 2-1. A sétima rodada do Campeonato Brasileiro começa já nessa sexta-feira, às 21h30. O São Paulo recebe o Fortaleza. No sábado, às 18h30, o Fluminense e Sport, Corinthians e Internacional, e Ceará e Vitória. No domingo, às 16 horas, Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos. Às 18h30, teremos Cruzeiro e Flamengo. E na segunda-feira, às 19 horas, Bragantino e Mirassol. E às 20 horas, Juventude e Clube Atlético Mineiro. Este o Campeonato Brasileiro da Série A e a sua sétima rodada. Boa sorte aos times mineiros, boa sorte ao time do seu coração e que vença o melhor. Já no Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético fez a sua primeira vitória para cima do Volta Redonda pelo placar de 2-1. Com essa vitória, o Atlético ocupa hoje a 16ª posição. Já o América Mineiro foi até a ressacada e perdeu para o time do Avaí pelo placar de 3-0. Com essa derrota, o América, que era vice-líder, passa agora a ocupar a 8ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste final de semana, o Atlético recebe o Vila Nova de Goiás e o time do América Mineiro viaja até para enfrentar o Operário lá em Campina Grande. Estes do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos falar da Copa Amapá 2025. Nós tivemos então os jogos de volta da Copa Amapá 2025. A equipe do Agroterra Fivela Huracan precisava reverter um placar de 3-1 sofrido na cidade de Carmo do Paranaíba. Venceu pelo placar de 1-0. Quem esteve no estádio disse que a equipe se comportou bem, teve várias oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede dos adversários. Esse placar de 1-0, apesar da vitória, não garante a equipe coromandelense na próxima fase do campeonato. Sendo assim, Niterói avança. O Carmelitano venceu o Tiradentes pelo placar de 2-1, havia perdido lá em São Gonçalo do Abaeté por 1-0, nas penalidades máximas passou a equipe do Carmelitano. A equipe de Abadia dos Dourados foi até Serra do Salitre enfrentar o Top Burger e goleou a equipe do Top Burger pelo placar de 4-0, Associação Atlética Abadiense, classificado para as quartas de finais. O Novo Andorinha, que era para receber a equipe do Nova Geração, como a equipe do Nova Geração não tinha condições, não reuniu condições de comparecer até Presidente Olegário, foi considerado WO, dado a vitória do Novo Andorinha pelo placar de 3-0. Agora a próxima fase, as quartas de finais, a Associação Atlética Abadiense recebe a Seleção Pinheirense nesse próximo sábado, o Santa Cruz de Lagoa Formosa recebe o Carmelitano e o Niterói vai receber o Nacional de Tiros e a equipe do Prevenir recebe o Novo Andorinhas em Monte Carmelo. Os jogos neste próximo sábado. Então teremos Associação Atlética Abadiense versus Seleção Pinheirense em Abadia dos Dourados, em Lagoa Formosa, Santa Cruz versus o Carmelitano, em Carmo do Paranaíba, Niterói versus Nacional de Tiros e em Monte Carmelo, Prevenir versus
Novo Andorinhas. Torcer para as equipes aqui da nossa região se saírem bem aí e conseguir vaga para que a gente possa ver 2 equipes aqui da região fazendo a final da Copa Amapá 2025. Então, passar da limpo também a Copa Amapá. Infelizmente, as equipes de Coromandel não conseguiram a classificação para a próxima fase, mas deixar aqui o nosso reconhecimento, os parabéns aos organizadores, aos jogadores. A gente via a vontade, a garra, a determinação de querer chegar, de querer ganhar. Todos que entram em um campeonato, não vejo de forma diferente, querem sempre a vitória. Não foi diferente nem com a Agroterra Fivela Huracan, nem com a equipe do Nova Geração. Parabéns pelo trabalho executado durante esse campeonato e, infelizmente ou felizmente, o futebol é assim, né? Só vence um, só passa um e que o melhor passou e, infelizmente, não foram equipes coromandelenses. Força aí para que a gente possa organizar para disputar essas 2 equipes, a primeira divisão do esporte coromandelense. Voltamos a falar agora do esporte de uma maneira geral aqui em Coromandel. O Coromaster, durante o final de semana, venceu a equipe do Douradoquara pelo placar de 4-1. Havia vencido lá em Douradoquara no jogo de ida, no jogo de volta, no amistoso. O Coromaster venceu pelo placar de 4-1. Pelezinho fez 2 gols, o Miltinho fez 1 e o Wesley também deixou o seu. Agora, no próximo sábado, a equipe do Coromaster, aqui de Coromandel, vai até Davinópolis enfrentar a equipe local. Boas notícias também vindo do ciclismo, do mountain bike. No último dia 27, no último domingo, o ciclista Bruno César conseguiu ficar em 2º lugar na maratona Bike Fest MTB de Lagoa Formosa de 60 km. É um resultado expressivo, mais uma vez o Bruno representando bem o nome de Coromandel. Fica aqui os nossos agradecimentos pela sua dedicação, pelo seu zelo com o nome coromandelense e também com o ciclismo. Parabéns pelo 2º lugar. Nós teremos então no próximo final de semana, nos dias 10 e 11 de maio, a 2ª Copa Adega de Futsal Feminino. Será um evento muito grande aqui em Coromandel. Nós teremos, já tem confirmado, e teremos 12 equipes femininas aqui da nossa região. Para você ter uma ideia, vai ter equipes de Monte Carmelo, Coromandel, Patrocínio, Paracatu, Uberlândia, Araguari, Ibiá, Patos de Minas, Indiara do Goiás. Essas equipes estarão aqui em Coromandel nos dias 10 e 11 de maio, onde acontecerá essa 2ª Copa Adega de Futsal Feminino. Todos os jogos acontecerão no ginásio poliesportivo Dr. Humberto Machado. Todos estão convidados a comparecer e a prestigiar esse grandioso evento que irá acontecer lá no ginásio poliesportivo nos dias 10 e 11 de maio, a 2ª Copa Adega de Futsal Feminino. Lembrando também que estão abertas inscrições para o campeonato interno da ABB aqui de Coromandel. São para atletas acima de 38 anos de idade. Aquele que interessar pode procurar o bar da ABB, fazer a sua inscrição e garantir lugar lá neste campeonato. Será um campeonato organizado pela equipe de diretoria de esportes da ABB, com atletas acima de 38 anos e que sejam sócios do clube. Boa sorte a todos, boa sorte aos nossos esportistas. Lembrando mais uma vez que se você vai fazer um evento esportivo aqui na nossa cidade, entre em contato conosco, a gente tem o maior prazer em estar divulgando o esporte coromandelense de uma maneira geral. Se é basquete, se é vôlei, futsal, natação, ciclismo, a gente tem o maior prazer de estar aqui divulgando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. No 2º bloco nós vamos falar com ele, Daniel Flávio Carneiro Cruvinel, o Daniel da Contagel, que vai passar a limpo o esporte coromandelense, visto que ele é o gestor de esporte aqui do nosso município. É rapidinho, já a gente volta. Você pode até pensar, se tem o melhor lugar, a melhor hamburgueria você vai encontrar. American Burger, vai lá. Receitas originais, molhos artesanais, defumado, picante e alho, hambúrguer artesanal, batata frita, milkshake, tradicional grelhado, smash burger, American Burger, sim. 3841-3830, sabor incomparável. Desligue e peça o seu. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. O American Comida Artesanal agora possui novidades. Choperia com chopp trincando da Heineken, frango frito e anéis de cebola empanado. Aberto de segunda a sábado de 18 horas à meia-noite.
Você sabia que a prática de musculação é fundamental para se ter uma boa saúde? A Borjão Fitness está preparada para receber alunos desde a infância até a terceira idade, com profissionais qualificados para dar todo o suporte necessário com exclusivo programa de iniciantes. Na Borjão Fitness, nosso atendimento é personalizado. Trabalhamos com musculação, funcional, HIIT, circuito, treinamentos para corredores, melhor idade, kids, muay thai, spinning. Vem para a Borjão Fitness. Aqui a gente te ajuda. Avenida Governador Israel Pinheiro, 877, em frente à ABB. Telefone WhatsApp 34 99221 7673. No Supermercado Gonçalves, você encontra tudo para o seu dia a dia com qualidade e economia. Quer fazer aquele churrasco com a família e os amigos? Nossa equipe especializada está pronta para te atender e ajudar na escolha das melhores carnes e bebidas. E para sua comodidade, fazemos entregas a domicílio. É só chamar no WhatsApp ou ligar para a gente, 3841-1050. Estamos abertos todos os dias, inclusive domingos e feriados, sempre prontos para te atender. Venha garantir suas compras com praticidade e os melhores preços da cidade. Supermercado Gonçalves. Variedade, qualidade e bom atendimento. Rua Arthur Bernardes, 1355. Telefone WhatsApp 3841-1050. Na Uniub Polo Coromandel, o seu futuro começa agora. Escolha entre graduação e pós-graduação nas áreas mais diversas: engenharia, tecnologia, humanas, gestão, saúde, agro e muito mais. Aqui você encontra a formação que vai transformar sua carreira. A Uniub não é só uma faculdade, é uma universidade de verdade, com excelência acadêmica e qualidade de ensino reconhecida. E o melhor, você pode contar com descontos de até 80% para facilitar sua caminhada até o sucesso. Dê o primeiro passo para conquistar o seu futuro com a Uniub pelo 34 3817 0172. O verão chegou e com ele as melhores ofertas WN Telecom. No verão de vantagens você tem mensalidade progressiva em qualquer plano. Que tal assinar 600 mega ou 1 giga por R$ 39,99? Bora pro verão de vantagem WN Telecom. E ainda tem Wi-Fi casa total e instalação grátis. É economia para curtir o começo do ano sem preocupações. Não perca, assine já e aproveite. WN Telecom. É muito mais possibilidades. Consulte condições. Estamos de volta aqui no nosso podcast, dessa vez com o nosso convidado especial, o nosso entrevistado desta semana. Ele que é bastante atuante no futebol coromandelense, bastante atuante no esporte coromandelense. Hoje ocupa a função de gestor de esporte da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Coromandel, Daniel Flávio Carneiro Cruvinel, mais conhecido como Daniel da Contagel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que te agradeço, Ricardo. Nós estamos aí à disposição para falar um pouquinho das atividades esportivas da nossa Secretaria de Esporte do município de Coromandel. Daniel, vamos fazer um balanço aí sobre o esporte que vem acontecendo durante esse ano de 2025 em Coromandel, que teve muitas atividades já durante esse ano, não é mesmo, Daniel? Isso mesmo, Ricardo. Desde o ano passado, no final do ano, juntamente com a Amanda, atual gestora da pasta de ação social, na qual a Secretaria de Esportes era vinculada, até então não se existia Secretaria de Esportes, mas a partir desse ano ela tem seu orçamento próprio. E então, no início do ano, pós-carnaval, nós já começamos as atividades, principalmente com relação a Amapá, que tivemos aí 2 equipes participando dessa competição. Infelizmente, no último final de semana, nós vamos abordar esse assunto, as 2 saíram, mas as outras atividades também, o ginásio poliesportivo esteve sempre com várias atividades em vários eventos e várias práticas esportivas. O voleibol esteve presente, o karatê esteve presente, o basquete também esteve presente, o handball, sim, que a gente apoia bastante, também é uma modalidade nova, com atletas iniciando tanto no masculino quanto no feminino, e várias outras modalidades que sempre nos procuram no ginásio poliesportivo e nos vários ginásios que tem nos bairros da cidade, está à disposição para as práticas esportivas. Vale salientar e ressaltar, Daniel, que depois da academia do vôlei, parece que os outros esportes também deram uma crescida, né? Como você citou, o handball, que não era pouco praticado na nossa cidade, hoje já tem uma escolinha.
e o basquete, que já era um esporte mais disseminado, que também cresceu bastante, o futsal, né, com as crianças. Então, parece que depois de ver a organização da Academia do Vôlei, todos se organizaram para tentar também fazer o seu esporte, né, Daniel? Isso, Ricardo. A Academia do Vôlei, há 4 anos atrás, quando o Manuel nos procurou, eu ainda estava na Câmara Municipal como vereador, e ele nos apresentou um projeto. O Manuel é uma pessoa de alto nível, não só estadual, mas a nível até mesmo nacional e internacional. É um projeto que ele já desenvolve na cidade vizinha de Uberlândia há vários anos, e por questões familiares ele optou em residir e morar em Coromandel. Isso nos torna envaidecidos por essa escolha por parte dele. Ele trouxe esse projeto para Coromandel, nós apresentamos então o prefeito Fernando, que automaticamente agradeceu e também concordou com que esse projeto se tornasse realidade no nosso município. Começamos com 150 atletas, no segundo ano 200, 300, e hoje a Academia do Vôlei já tem mais de 400 atletas em várias modalidades. E a organização é ponto fundamental, como você bem salientou. E isso, claro, faz com que as outras modalidades também tentem, né, ter essa organização. Houve um acréscimo enorme dos amistosos de Coromandel com outras cidades. Hoje mesmo o treinador de handebol já nos procurou pedindo para que houvesse um transporte para cidades vizinhas para eles fazerem esses amistosos. Então, assim, a organização e a prática esportiva da Academia do Vôlei foi um pontapé muito forte para as outras modalidades. A gente tem ouvido muito de você, de que se você quiser praticar o esporte, desde que você tenha um número exigido para que possa se dar um treino, pode procurar a Secretaria de Esporte, que sempre será bem-vindo, não é isso, Daniel? Isso, nós temos algumas modalidades que são individuais, né, Ricardo? Nós temos aí um exemplo do atleta Bruno, né, do mountain bike, que tem vários campeonatos que ele, primeiro, segundo, terceiro colocado em várias modalidades. Final de semana ele ficou em segundo lugar lá em Lagoa Formosa. Isso, então assim, é um atleta que é individual, a gente sabe que ele se dedica muito quanto a isso, né? A sua esposa é fisioterapeuta, a gente observa alguns treinamentos que ele faz nas academias. Então assim, o esporte individual, é claro que a gente tem que apoiar, mas assim, quando é um esporte coletivo, você bem salientou, nós temos o ginásio poliesportivo com ótimas condições. Todos os bairros têm ginásios e a gente tem várias quadras também que estão até ociosas. Nós tivemos algumas reuniões com atletas de tênis, Ricardo, que nos procuraram para fazer uma adaptação de uma quadra de tênis para que eles pudessem treinar, e em contrapartida eles vão oferecer um professor que poderá estar ministrando aulas de tênis para pessoas que não têm condições, e isso envolve questão de material esportivo. Então assim, a gente quer desenvolver todos os esportes em todas as áreas. Que boa notícia. A Câmara Municipal, através do seu presidente Douglas também, a gente tem uma amizade muito grande. A parte de natação, a gente já conversou, ele está desenvolvendo esse projeto, se não me engano, junto com o Marcinho. Então, as modalidades que houverem necessidade, que houver procura, nós estaremos incentivando. Há uma facilitação nesse trabalho, visto que o prefeito gosta de futebol, o Daniel gosta de futebol, que é o secretário de esporte, e o presidente da Câmara, Douglas, também é um amante do esporte. Isso. Facilita muito, né, Daniel, para entender a dinâmica, entender a necessidade do futebol no meio da nossa cidade. Sim, outro fator que você salientou é isso, né? Tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara e nós que estamos hoje à frente da secretaria, nós temos a obrigação e o dever de facilitar com que as coisas aconteçam. No último final de semana nós estivemos também na ABB, onde o nosso amigo Tati tem um projeto lá e desenvolve escolinhas, e só lá no Gol de Placa existe lá mais de 30 bolsas gratuitas oferecidas pela Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura. Temos, juntamente com a Borjão, lá no Éder também, vários pais de filhos nos procuram que estão fazendo testes em cidades vizinhas, em times profissionais. Se não me engano, na próxima semana um pai irá levar o filho em Belo Horizonte, no Coimbra. Sim. E outros pais também nos procuram com essa questão de transporte para fazer com que os filhos possam cada vez mais aperfeiçoar. Temos o Borrachinha também, que desenvolve um trabalho. Então, assim, a Câmara Municipal, através do seu presidente, dá esse suporte às 3 escolinhas, e isso faz com que a administração municipal também entre junto, incentivando para que se torne cada vez mais, não só aquele esporte de você ir lá e fazer uma prática esportiva, mas também pleiteando futuramente atletas de nível profissional.
profissional no nosso município. Que é muito importante, né? A gente tem salientado com todos os nossos convidados a importância entre o paralelo entre família, o esporte também e a educação, né? Que é um tripé, na verdade. E cada dia que se pratica mais esportes, mais você tira os meninos da rua, tira do celular, né, Daniel? É muito importante a prática esportiva aqui no nosso município. Isso, Ricardo. Eu acompanhei uma entrevista sua que você fez com o Det, né? Ele é meu tio. E, assim, é um dos motivos que nos faz gostar e praticar esporte é justamente essa questão familiar. Na nossa época de adolescente, jovem e criança, a gente ainda era da época que jogava bola na rua, né? A gente põe os golzinhos na rua e jogava bola. Hoje isso é impossível de ser feito, né? Pela condição de trânsito da cidade e pela quantidade de moto que existe na cidade também. Mas hoje, graças ao empenho da administração, nós temos uma quadra em cada bairro. Então, assim, temos quadras que estão paradas por falta de atletas para praticar esporte. Fruto, talvez, de outras situações que os levam a ficar na internet, em redes sociais, mas o esporte é salutar e a obrigação nossa é fazer com que isso aconteça. Isso, Daniel. Agora vamos falar, então, dos dois times que disputaram a Copa Amapá, né? Foram eliminados no final de semana. A equipe do Agroterra Fivelo Aracamp venceu em casa o Niterói por 1-0, mas havia sofrido um revés de 3-1. E a equipe do Nova Geração, que perdeu de 5-2 em casa, não teve condições de visitar a equipe do Novo Andorinhas e teve o placar decretado de 3-0 devido ao WO. Né? Mas foram umas boas exibições das equipes coromandelenses, né, Daniel? Sim, Ricardo. Eu pude acompanhar todos os jogos que foram realizados aqui no Nivaldão. Nós conseguimos aí, até mesmo graças às chuvas que ocorreram, melhorar o campo muito do início do ano até as partidas que houveram por parte do Nova Geração e também da Agroterra. E, infelizmente, nesse último final de semana, as duas equipes foram desclassificadas, né? Mas a gente observou que o afinco dos atletas, a vontade com que eles acontecessem da classificação e incentivar para que o próximo ano a organização seja cada vez melhor. Haja vista, como eu bem te salientei, no final do ano passado nós não tínhamos ainda a Secretaria de Esporte. Então, nesse ano, nós já temos efetivamente a Secretaria de Esportes, nós temos um orçamento específico para esporte e nós queremos também fazer com que o Estádio Municipal Nivaldão tenha melhores condições do que está lá hoje. Sim. Muitos atletas nos reclamam e nos pedem para que as medidas do campo sejam medidas oficiais. Nós sabemos que o campo tem uma medida acima do que é padronizado nos campos da região e até mesmo padrão FIFA, e um compromisso que nós temos junto com o prefeito é que no próximo ano, né, que o campeonato da Amapá aconteça aqui, a gente já possa ter essas medidas oficiais, diminuir um pouco de um gol até o outro, que é onde a medida do campo está maior ainda. Mas as duas equipes, a gente espera que no próximo ano possam estar mais bem qualificadas e mais bem preparadas para que possam aí estar disputando melhor a Amapá. O que eu pude observar, Ricardo, a equipe que jogou aqui contra as duas equipes nossas, que eram de outra região, né? Me parece que as outras equipes de lá tinham um condicionamento físico melhor, eles tinham um preparo melhor, estavam treinando há mais tempo, né? Então, a gente quer com que o time que vai disputar a Amapá, pelo menos, possa se organizar antes e não deixar para a última hora. Sobre o estádio municipal, é uma excelente praça de esporte, com as condições estruturais excelentes, né? A gente deveria aproveitar mais aquele espaço, né, Daniel? Tudo que se fizer lá para que a população possa participar mais, vai ser de grande valia. Isso, Ricardo. Lá hoje, né, quem ainda não pôde ir lá, hoje o asfalto já chega até os vestiários, que dão entrada para os atletas. Não temos o asfalto ainda na entrada principal do estádio, mas eu quero agradecer na pessoa do Luiz Valadares, que sempre nos dá apoio lá com as máquinas. Hoje lá a poeira é mínima e também nós temos que agradecer aqui a vontade do vice-prefeito Neste Rara e do prefeito Fernando, que é futuramente construir o centro administrativo, e esse centro administrativo é de frente ao estádio Nivaldão. Então, futuramente o estádio Nivaldão vai estar assim, o que foi feito pelo doutor Nivaldo há anos atrás, lá no meio do cerrado, que ninguém dava, né, atenção, daqui a alguns anos ele vai estar de frente à prefeitura, nobre, né? Uma área nobre, de frente à prefeitura municipal. E o futsal de Coromandel, que foi multicampeão, está treinando, está de volta aí, tem a Copa Inconfidentes, também tem a Copa Amapá para o segundo semestre, é isso, Daniel? Isso, nós temos, há 3 semanas atrás, nós já começamos os treinamentos
com o professor Marcos Rafael. Ele já está utilizando o ginásio poliesportivo e o Borjão para esses treinamentos, são 2 treinamentos por semana. Ele me disse que já tem 20 atletas e desses 20 ele lá próximo ao campeonato que irá iniciar em junho, ele lá fazer essa peneira para se escolher os melhores para estar disputando. A gente espera que esse ano, nessa modalidade nova da Copa Inconfidência, na qual Coromandel será uma sede, nós iremos receber em torno aí de 12 a 15 cidades, e a novidade esse ano, Ricardo, é a questão de acrescentar também o futsal feminino e o voleibol, que estará uma etapa aqui em Coromandel. Essa etapa será vários dias, né, Daniel? Sim, pelo que... do mesmo formato do Geng. Isso, pelo que eu percebi, a ideia vem do Geng, né, que são cidades ao redor e se cria uma sede para facilitar a logística desses atletas, e Coromandel será uma sede, sim. E de 15, pelo que me disseram, 15 a 16 dias o nosso ginásio poliesportivo estará recebendo essas delegações de cidades vizinhas, movimentando o nosso comércio, movimentando a parte hoteleira e movimentando também os bares e restaurantes da nossa cidade. Terminou então a Copa Amapá, agora vem a expectativa da primeira divisão, né, Daniel? Já está aí batendo as portas, a organização já está se preparando para que ela possa acontecer? Sim, Ricardo, nós, como você bem pôde observar, lá no campo no Ivaldão, todas as pessoas que são aficionadas com esporte sempre nos perguntavam quando vai começar, que dia vai ser, quando vai estar abertas as inscrições. Então nós não tínhamos uma resposta ainda, já vista que nós temos somente o Nivaldão para competição, e era o intuito nosso maior, um pedido até das equipes, que se preservasse o gramado. Então, o gramado estava dedicado à Copa Amapá. Agora, com a eliminação das duas equipes, nós já fizemos uma reunião interna nossa lá da Secretaria de Esportes, nós temos uma comissão que, por base, a gente tem um regulamento do ano anterior, e iremos, a partir da próxima semana, liberar as fichas de inscrições, já estará sendo divulgado a partir da próxima semana, e dentro de 10 a 15 dias faremos a reunião com todas as equipes que fizeram as inscrições para melhorar o regulamento nosso do ano passado de uma forma democrática, e o que a gente vai pedir de ênfase é que não aconteçam o que aconteceu no final do ano passado, eu estava presente, você esteve presente também, que não haja problemas com a arbitragem, com os demais atletas, ou seja, que haja principalmente o que o esporte nos prega, que é a amizade entre todos os atletas e respeito, né, claro, aos juízes e árbitros que estarão presentes. A gente sabe que é um fato isolado, né, Daniel? Mas sim, vem dar uma certa mancha no campeonato, sim, né, que deixa sim, um campeonato que poderia ter terminado com chave de ouro, com uma certa ressalva. Isso, a gente fica triste por parte, né, de quem esteve lá assistindo o evento, dos atletas que proporcionaram uma situação dessa, mas essa questão, para mim, pessoalmente, particularmente, a gente pede que isso não aconteça. E isso será do nosso arbitral, será de bastante destaque. A gente quer atender todas as reivindicações de todas as equipes, mas a gente espera também que por parte delas isso não aconteça, para que não fique essa manchinha lá no final do campeonato. Já tem alguma novidade com relação a esse próximo campeonato, com relação aos jogadores de fora, sobre essa situação, Daniel? Nós ouvimos algumas equipes, Ricardo, até mesmo em off, né, nos pedindo que fosse liberado a questão principalmente de 3 jogadores de linha e mais o goleiro, que seriam 4 atletas. A gente não quer tomar essa decisão sozinha, porque a gente sabe que tem algumas equipes que não têm um investimento para trazer esses atletas de fora e custear. E o intuito nosso do campeonato municipal também é preservar os atletas de Coromandel que queiram jogar, né? Futuramente, quem sabe a gente tem a primeira, segunda divisão e o Ruralão. Essa é a minha vontade, que aconteça. Mas, inicialmente, como a gente tem só a primeira divisão, o intuito maior é que os atletas de Coromandel joguem. E eu lembro na entrevista do meu tio a você, dele lembrar dos campeonatos que tinham na zona rural. Sim. Então, talvez a gente não consiga fazer um campeonato, mas o intuito nosso é aproveitar o campo que tem no Santo Inácio, o campo
campo que tem no Pântano, o campo que tem no Lagamar, o campo que tem no Mateiro, o campo que tem na Santa Rosa, e fazer talvez aos finais de semana torneio, né, para movimentar aquele distrito. O campo do Mateiro, eu conversando com algumas pessoas lá, era um dos melhores campos que a gente tinha aqui da região. E hoje lá não tem quantidade de atleta para fazer uma equipe para no final de semana estar disputando. Mas a gente quer movimentar, fazer com que tanto a primeira divisão traga frutos para a segunda divisão e um ruralão. Esse é o nosso intuito. Certo. Nesse final de semana, o evento principal, né, o próximo evento que teremos é o Alto Paraná Bike, né, que vai acontecer aqui. Isso. Uma fase desse circuito, que é o quarto circuito, né? E o Coromandel sempre participando, sempre sediando, e dessa vez será a abertura desse circuito também. A gente tem assim, um respeito, uma gratidão muito grande pela Amapar, não só na questão do futebol, que foi agora, né, as duas equipes que infelizmente saíram, mas agora ela nos oferece a questão do mountain bike. E as inscrições estão abertas, a saída vai ser alargada, né? Vai ser no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no Centro de Evento Terezinha Rodrigues. E lá a gente convida toda a população, porque vai ter um completo serviço de alimentação e bebida por parte da feira, né? Que são os nossos comerciantes. Então, assim, um compromisso nosso e também da administração municipal, através do Fernando e do Nesso, é que o Centro de Eventos seja um local em que os feirantes possam expor o seu alimento, as suas bebidas e oferecer aos visitantes, que o nosso intuito com essa competição é que venham pessoas de fora e tá conhecendo, né, principalmente o trajeto que foi desenvolvido por nós na Secretaria de Esporte, através do Guilherme, do Ebin, do Carlos Amado, da Fabiana, todos se envolveram nesse circuito, então eles vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de Coromandel ali saindo da Terezinha Rodrigues do Centro de Eventos e na parte da zona rural. Será uma manhã muito prazerosa lá. Sim. Terá completo serviço de bar, né? Além do esporte também, agrega com essa situação do encontro das pessoas que não vão participar diretamente do evento, né, Daniel? Isso, a gente, como o mountain bike é um esporte individual, né, é claro que as famílias estarão lá presentes, né? O pai, a mãe, o filho, a namorada, alguém da família vai estar presente. Então, tanto a largada quanto a chegada sendo no centro de eventos, a gente vai proporcionar condições para que as pessoas tenham uma manhã de domingo bem familiar, né? E aproveitando o esporte. Vale ressaltar que aquele que fizer a inscrição para essa primeira etapa em Coromandel vai ganhar um bônus, né, para a segunda etapa, que será em patrocínio, que é muito importante também de salientar. Isso, nós fizemos esse pedido através da Amapá, prontamente eles aceitaram, e como é um circuito, né, então quem vem na competição aqui provavelmente vai passar pelas outras cidades também, então eles ofereceram esse bônus para a inscrição que fizer nessa, já tem R$20 de desconto na próxima inscrição. Para você que ainda é interessado, é só entrar no site www.sporttimer.com.br e fazer a sua inscrição. As inscrições serão feitas até mesmo no dia do evento, Daniel. Isso, as pessoas podem vir participar. O intuito nosso é claro que as inscrições, né, para cobrir os custos do evento pela Amapá, a premiação, mas o intuito maior é das pessoas poderem participar e conhecer um pouquinho da zona rural da nossa cidade, do nosso município. Na verdade, nós teremos esse ano de 2025 vários eventos esportivos em Coromandel. A intenção é essa, né, Daniel? A intenção, Ricardo, é diversificar cada vez mais as modalidades esportivas. Ontem mesmo eu conversava com o Guilherme, nosso diretor de esportes, que algumas escolas pediram para fazer uma classificatória de vôlei de areia, para estar disputando na terceira etapa do Geng. Então, assim, já é mais uma modalidade que está aparecendo atletas. Nós ainda não temos pronta a nossa quadra de areia, que está sendo construída ali ao redor da lagoa, do Parque de Lazer, mas a gente vai tentar aí conversar com a ABB para que ela possa nos ceder aí algumas manhãs para que essa modalidade seja disputada, porque a primeira fase nós temos que fazer aqui, filtrar, né, as escolas que possam representar o município de Coromandel. Então, já é um pedido das escolas para que também acrescente a modalidade do vôlei de areia para estar disputando a terceira etapa do Geng. Então, isso assim, é muito importante. Né? O que a gente observa, Ricardo, não só a questão das modalidades, mas principalmente do feminino. Sabe, a gente observava que Coromandel, às vezes, a prática esportiva 90% era praticada por homens. E hoje não. As mulheres têm nos procurado, nos pedido para abrir vários treinos de vôlei, de basquete, agora handball. E a gente observa que as mulheres estão aí, daqui a algum tempo, vão passar os homens nas modalidades.
modalidades. E elas são mais focadas. Né? Isso, elas são determinadas, focadas, né? A gente observa aí também vários corredores na nossa cidade. Tivemos aí por parte de uma academia nos procurando para fazer uma etapa aqui se não me engano, no final de maio, para fazer uma corrida aqui na nossa cidade, nos moldes que acontecem nas cidades vizinhas. Então, assim, nós estamos abertos, Ricardo, para todas as propostas que vierem e iremos concretizá-las. Isso é um compromisso que nós temos através da administração. Nós não podemos deixar de falar, né, Daniel, do Campeonato Brasileiro. Né? Flamengo está aí na cabeça do campeonato, é líder hoje. Fez um bom jogo contra o Corinthians, final de semana. Isso te deixa bastante feliz aí, né? Ô, Ricardo, eu aprendi a torcer pro Flamengo com 5 anos de idade, na época gloriosa de 81, 82, que nós tínhamos o Zico, né? Então, assim, isso graças aos meus tios, aos meus familiares. Eu sou daquele de ir em estádio, gosto de ir em estádio, gosto de acompanhar não só os jogos do Flamengo, mas os jogos dos outros times também. E a gente observa, assim, que os times que não fizerem a questão a nível profissional mesmo vão ficar para trás, né? Você pode estar sempre acompanhando na tabela. Eu acredito que esse ano, se não acontecer uma surpresa, esses que estão lá entre os 4, 5 que vão se sagrar campeões, né? Os outros vão estar ali lutando e batalhando. A gente observa que o Ameriquinha, todo mundo tem esse discurso, né? Que o Ameriquinha é o segundo time, né? E sobe, desce. Isso no futebol hoje, em qualquer modalidade, não funciona mais, né, Ricardo? A gente nota o Mirassol, né? Que é um recém-chegado da primeira divisão e vem fazendo um bom campeonato, apesar dos pesares, né? Que a gente sabe que o que entra para o clube financeiramente falando é menor do que entra para os clubes maiores, né? Mas é uma equipe bem organizada. Claro, os times de massa, né, como a gente observa aí que tem uma torcida grande, né, consegue através da venda de produtos, né, camiseta, short, uniforme, movimentar a parte financeira, mas esses times menores têm que ser organizados, né, como trabalhar de fato como clube empresa, senão ele não consegue levar à frente adiante os seus projetos, né. Envolve a questão dos atletas. A gente também eu ainda sou daquele que gosta de acompanhar os jogos da seleção. Infelizmente não está merecendo, né, a nossa audiência, mas a gente gosta de acompanhar. Mas o que a gente observa é que o interior está melhorando, Ricardo, né? As grandes capitais têm os grandes orçamentos, mas o interior está se organizando. Tem várias equipes aí, como no exemplo do vôlei, né? O Manuel conseguiu levar um time de Monte Carmelo à primeira divisão do vôlei. Então, assim, nós teremos clássicos ali em Monte Carmelo, onde o time do Cruzeiro, onde o time do Praia, onde o time do SESI, o time do Flamengo, o time de grandes cidades estarão dentro de Monte Carmelo disputando a primeira divisão de vôlei. Até para nossa região isso é muito importante. Claro, e o investimento, o orçamento e assim, o know-how da Academia do Vôlei de ter uma sede em Coromandel, isso ajuda bastante. Bastante. Daniel, gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o esporte Coromandel. Sim. Deixa o espaço aberto para fazer as suas considerações finais. Ricardo, eu quero agradecer você, a todos, né, que nos acompanham, dizer que nós estamos à disposição. É uma vontade que eu tinha há muitos anos atrás de estar dedicado ao esporte. Nós, em momento nenhum, impomos uma condição ao prefeito para estar ocupando essa pasta. Pelo contrário, foi um convite que nos foi feito. E eu quero fazer ela com maior amor e carinho, que é o que eu sempre gosto de colocar nas minhas atribuições. Então, as pessoas podem nos procurar, estamos à disposição. Todas as modalidades, como você bem frisou. E o nosso intuito agora é fazer com que cada campeonato, cada evento seja melhor do que o que aconteceu, né, anteriormente. Então, nós estamos à disposição para todos que nos procurarem. A Prefeitura Municipal nos dá total apoio. Nós temos um orçamento hoje que, de acordo com as modalidades, nos dá essa condição. E dizer que aqueles atletas que quiserem praticar esportes podem nos procurar. E uma novidade, Ricardo, é que nós teremos uma sede, né? Até então, toda a Secretaria de Esporte, o planejamento dela acontece no ginásio poliesportivo, em uma sala que temos lá, mas nós teremos uma sede juntamente com a Secretaria de Transportes em frente à Igreja São Sebastião. Então, está em obras para adequação de
de acessibilidade, mas futuramente nós teremos essa sede e através do Lucas, que é um parceiro nosso na gestão de transporte, para nós estarmos aí em conjunto oferecendo transporte a todas as modalidades. E só para finalizar, eu quero agradecer aqui, Ricardo, à Polícia Militar, na pessoa do capitão, e também da Secretaria de Saúde, na pessoa da sua gestora, a Lília, que nos deram total suporte lá na Amapá, e já pedi eles que nós precisamos da ajuda deles para o campeonato municipal. Nós do podcast desejamos sucesso para você nessa empreitada, Daniel. Deixamos os microfones sempre abertos aqui a qualquer informação que você acha que seja importante, e sucesso é a palavra de ordem para que você possa conduzir esse ano de 2025 e os outros anos vindouros. Valeu, Ricardo. Um abraço a você. Conte sempre comigo. Te agradeço pela oportunidade. E quando precisar da gente, é só chamar. Obrigado. Valeu. O podcast Esportes Gerais tem o apoio da Academia Borjão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves, Uniub Polo Coromandel e WN Telecom. Agora aquele pensamento para você refletir. A vida é uma sucessão de momentos que, quando vividos com intenção e gratidão, se transforma em memórias inesquecíveis. Não se limite pelas expectativas dos outros. Siga o seu coração e descubra a sua própria grandeza. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.